Então, a gente veio lá do primeiro, que é o momento em que eu recebo a vida. Eu recebo a vida do jeito que ela veio, daqueles pais, daquela forma. Eu sei que aquilo é divino, é surreal. Depois eu aceito, eu concordo, eu aprendo e eu me preencho com uma forma como eu fui criado, não só pelos pais, mas pelo mundo também. Tanto as coisas bacanas quanto as coisas que não foram bacanas. Eu me preencho, aprendo e me nutro disso tudo, falo eu concordo, libero os pais, os tutores, falar agora eu dou conta de mim, vocês estão livres, aquilo que não foi legal eu vou me resolver em outro lugar e vou em frente, e ali eu começo a servir no mundo. Eu sou um adulto, eu posso começar a trabalhar para construir um mundo melhor. Depois eu passo a poder trocar. Depois que eu me percebo enquanto adulto, que eu busco um outro adulto para formar uma dupla, seja casal, seja uma sociedade. O exemplo maior é o de casal, onde a gente vai trocar, onde eu vou dar de acordo com o que o outro dá conta de receber e o outro vai devolver de acordo com o que ele recebeu. Às vezes eu acho que eu dei X e se o outro recebeu só Y, ele vai devolver de acordo com o que ele recebeu. E aí eu posso passar para o que a gente vai falar hoje, que eu estou com a maturidade, a grandeza interior, a força de concordar com toda a humanidade. E aí eu estou pronto para conduzir. Então, aí no quarto círculo, estou tampando aqui a tela para mim, que é onde eu concordo com todos os seres humanos, e eu me preencho de todas as possibilidades, e eu tenho a clareza, eu tenho a lucidez de enxergar as coisas como elas são, sem a indignação, sem crítica, com maturidade, eu estou pronto para conduzir projeto, conduzir filhos, conduzir alunos. Entende? Eu não estou falando aqui de professor de cursinho, mas, por exemplo, quando Sócrates conduzia um aluno, ali era uma condução para a vida. E aí eu concordo com muito respeito, com muita amorosidade, com todos os seres humanos que já pisaram na face da Terra. E a gente estima que está entre 108 bilhões. E eu vou concordar com esses destinos, com essa postura, com o que cada um foi capaz de fazer e de viver. E aqui eu vou abrir mão de entender, porque a gente não é capaz de conseguir entender o que aconteceu sistemicamente. A gente reconhece que eu não tenho a menor condição de realmente me colocar no lugar do outro e entender tudo o que aconteceu. Então, eu aceito com respeito, eu aceito, é uma confiança que o outro fez o melhor que ele podia, naquela condição que ele podia, da forma que ele podia. E eu concordo também com os que estão vivos hoje. E o nosso planeta hoje tem mais ou menos 7 bilhões de habitantes. Com gosto, com sonho, com destino, com as dores, os desafios, eu deixo com ele o que é dele, eu não me misturo com ele. Mas eu olho com amorosidade, eu olho com respeito. Isso não quer dizer que eu vou chamar para passar o Natal comigo. Isso quer dizer que eu não vou jogar pedra. Isso quer dizer que eu vou olhar e falar, olha, tem coisa aí que eu não estou entendendo. Provavelmente porque me falta conhecimento. Então, eu abro a mão do julgamento. Especialmente com as pessoas da nossa rede familiar. A gente precisa muito de treinar essa aceitação de tudo que foi. Dos burros, dos chucros, dos violentos, de todos aqueles excluídos. E a gente começa também a ter uma maturidade para falar, olha, eu conheço só um pedaço da história que foi contada e recontada. Eu não conheço a história verdadeira. Eu não conheço o indivíduo de verdade. Eu não faço ideia o que realmente aconteceu na vida desses excluídos. E aí eu olho realmente com essa morosidade muito respeitosa, com esse olhar de carinho. Eu realmente abro um lugar no meu coração para essa pessoa.
exatamente como ele foi, e eu sei que como ele foi, não é esse pedacinho que foi contado, e recontado e repassado, porque, assim, numa brincadeira boba de telefone sem fio, se eu colocar na sala, só 30 alunos falando a mesma língua, na mesma época, e falar uma frase para eles aqui no começo, a frase chega bem diferente no final, às vezes chega muito deturpada. E aí eu penso assim, bom, se isso acontece com pessoas que estão vivendo no mesmo ambiente, a mesma história, mas na minha frente eu vejo uma história ser tão deturpada, o que será que acontece com coisas que são passadas de geração para geração? Especialmente porque a história é contada da forma que o historiador quer contar. Então, a história, inclusive a história da humanidade, ela é uma história dos vitoriosos. Porque quem não ganhou, quem foi sucumbido, a versão dele fica sucumbida também. Hoje, um pouquinho menos com a internet, mas de 50 anos para trás era tudo muito censurado e deturpado. E a gente tem essa consciência. Então, eu olho e eu aceito a pessoa, eu aceito o indivíduo, eu fico com o ser humano, mais do que com as posturas, mais do que com o julgamento ético, né? Eu estou com a voz um pouco ruim, eu tomei roupa, se alguém não entender, pede que eu repito. Então, eu aceito o outro como ele é e como ele foi. E nesse exercício de saber que aquilo que ele é e que ele foi é um encontro mais de alma, porque eu não tenho condição de perceber e de entender. Eu não tenho a biografia dele toda. Especialmente, né, aqueles que foram excluídos, os menos queridos, aqueles incompreendidos, difamados. E depois de incluir isso na minha alma, de incluir isso nesse amor ágape, a gente vai se sentindo mais e mais pleno e mais inteiro. E aí a gente chega no quinto círculo, que parece muito fácil de falar, mas tem que ter uma grandeza de alma muito grande, porque se uma porcentagem importante da humanidade chegar no quarto ciclo, a gente já não tem mais guerra, a gente já não tem mais linchação, a gente já não tem mais certas violências que são nutridas por muito desamor e desrespeito. E aqui no quinto círculo, é um amor dirigido não só para a humanidade, exatamente como ela é, mas também para o planeta, para as coisas que acontecem, para o sistema mais universal. Ele é mais espiritual, ele é mais integrativo. Diz mais respeito a essa parte da gente se reconciliar com o todo e com nós mesmos. Que a gente deve amar o mundo e todos os seres exatamente como são, sem julgamento, sem mais, porém, todavia, contudo, entretanto. E é um amor universal. E ele vai ultrapassar essa estreiteza do relacionar-se. Ele atinge um nível de... É um nível mais espiritual, é uma expansão do nosso eu. É quando eu consigo me encantar com a beleza, com a magia de uma flor, de um bichinho. Eu olho e eu percebo um divino. E aqui eu não estou falando do Deus católico, mas eu percebo uma integração e uma força, e uma amorosidade, e uma intenção. E eu percebo que é mais do que nós e a nossa família. É realmente uma integração com o universo, né? Então, concordar com o nosso sistema familiar é muito difícil, mas, ao mesmo tempo, é meio lógico, tem um quê de obrigatoriedade. Só que estender isso para
para o restante da humanidade, para o restante dos seres viventes, para o cachorro, para o gato, para o cavalo, para o escorpião, esse nível profundo de consciência, ele é um ato meio divino, é um ato que de muita sabedoria e de muita maturidade, mas algumas pessoas chegam lá. Então, é isso, que é olhar primeiro para o eu, depois do como eu aconteci, depois como eu me relaciono no pequeno, depois como eu contribuo, depois como eu me relaciono com a humanidade, depois como eu me relaciono com o todo. E essa é a trilha, fácil de falar, mas que leva vidas para acontecer.